Brasil, às vezes, é um pouco descrente das suas instituições. Nós temos uma crise de autoestima permanente. O brasileiro sempre acha que o que vem de fora é melhor, que a produção normativa do Brasil é ruim. E nesse meio termo, os oportunistas da retórica aproveitam a oportunidade, aproveitam o ensejo para desfazer, para desmerecer as conquistas do Estado brasileiro. É muito comum, fora da Faculdade de Direito, e vocês são técnicos e estudiosos do direito, vocês não acreditam nisso, mas têm o dever de coibir isso quando ouvem na rua. É muito comum no parlamento, sobretudo no parlamento, onde pessoas vindas dos mais diversos segmentos da sociedade civil se reúnem, é muito comum dizer-se que a Constituição brasileira é uma Constituição ruim porque é grande. Argumentos ignorantes sempre há. Que a Constituição brasileira é ruim porque é grande e que a Constituição norte-americana é boa porque é pequena. E aí, para terminar de fazer a chacota, dizem que os Estados Unidos deram certo porque tem uma Constituição com 7 artigos e o Brasil não deu certo porque tem uma Constituição com 245. Ora, isso é de duas uma. Ou absoluta má-fé, ato daquele que subjuga a inteligência alheia, ou absoluta ignorância. Não há que comparar um modelo fundado na Common Law, originário da Common Law, com o modelo da Civil Law, e uma Constituição que foi editada em 1988, com uma Constituição que foi editada em 1787, lá no início do constitucionalismo escrito. A Convenção da Filadélfia foi um momento de inauguração do constitucionalismo escrito. O que se fez lá era uma grande conquista. Todas as constituições do final do século XVIII e início do século XIX eram constituições menores. A tendência do século XX foi a tendência de afirmar constituições analíticas, em alguns casos dirigentes. Mas, sobretudo, analíticas, constituições que contemplam normas formalmente constitucionais, além das materialmente constitucionais. E a Constituição brasileira fez isso. Isso vem como natural projeção da evolução histórica do constitucionalismo. Da transição do constitucionalismo para aquilo que os autores hoje chamam de neoconstitucionalismo, nós vivemos sob a atmosfera de muitas expressões novas, né? Neoconstitucionalismo, neopositivismo, pós-modernidade, quando na realidade as coisas não mudaram muito, mas os termos mudam para fazer categorias históricas. E nesse chamado neoconstitucionalismo, nós vivemos sob a atmosfera das constituições analíticas. É natural que se tenha cuidado em constitucionalizar. Constitucionalizar é algo natural em sociedades que têm medo, trauma causado por um passado autoritário. Um país que subtraiu do povo o poder de decidir. Um governo que subtraiu do povo o poder de decidir o seu próprio destino. E fundou 21 anos de regime de exceção, deixa um trauma. E é natural, no momento da redemocratização, da constitucionalização ou da reconstitucionalização, era natural que se quisesse fazer o possível para evitar o pior. Nós estamos hoje, que assim seja sempre, sob uma certeza de estabilidade democrática. Vocês que se iniciam na Faculdade de Direito já estudam sob essa atmosfera. Mas logo em seguida, a promulgação da Carta Magna, havia muito medo de um retrocesso institucional. E todo cuidado era pouco. Constitucionalizar foi necessário. Estabelecer um título segundo com um elenco detalhado de direitos e garantias fundamentais foi fundamental. E, portanto, a Constituição se tornou uma Constituição grande, uma Constituição normativamente extensa. Título da ordem econômica, título da tributação, um extenso capítulo sobre o poder judiciário e suas competências, um extenso capítulo sobre o poder legislativo e suas competências. Para quê? Para adstringir o legislador constituído, para não deixar que o legislador constituído, no momento de perigo de retrocesso institucional, fizesse o que não devia. É compreensível. A Constituição brasileira é uma das coisas mais importantes da nossa República. A Constituição brasileira é uma das conquistas históricas de maior valor. Eu diria que depois da Carta Magna de 1934, não há nenhum diploma normativo que tenha o mérito, a virtude que tem a Constituição de 88. Uma Constituição muito melhor sistematizada
do que a Carta Magna norte-americana de 1787. Essa Constituição não é ruim porque é grande. Essa Constituição não é ruim porque é extensa. Essa Constituição é boa porque é extensa. Essa Constituição teve o mérito de sistematizar, para me adstringir ao objeto dessa minha participação no seminário, teve o mérito de recepcionar o que havia de melhor no sistema de controle de constitucionalidade. Não é qualquer carta constitucional do mundo que congrega o sistema do controle difuso, do controle concentrado abstrato, em certa medida do controle concentrado concreto também, e o controle preventivo de constitucionalidade. A França se conserva presa ao controle preventivo. Os Estados Unidos, até hoje, no orgulho da pátria americana, conservam o modelo da Judicial Review apenas. A Áustria, kelseniana, desde 1920, embora a Constituição tenha sofrido algumas reformas, conserva o modelo do controle concentrado apenas. E o Brasil adota todos os modelos. É bem verdade que alguns estados europeus aprenderam a lição. E fizeram isso também. A Constituição Portuguesa, por exemplo, de 76, editada após a Revolução dos Cravos, a Constituição Portuguesa também adota uma multiplicidade de matrizes de controle de constitucionalidade. A Constituição Italiana de 1947, 48, a Constituição que pôs fim à Carta del Lavoro, que estabeleceu também um Tribunal Constitucional, miscigenando o controle difuso ao controle concentrado abstrato. As coisas evoluíram, mas com toda certeza, nenhuma dessas cartas constitucionais mencionadas atinge o nível de exuberância, de eloquência normativa que atinge a Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Dessa maneira, eu fico a considerar que esse seminário de Direito Constitucional, ou mais do que isso, esse seminário sobre a Carta Magna de 88, que ele não foi apenas de Direito Constitucional, esse seminário tem sido profundamente marcante para a Faculdade de Direito da UF, porque é um modo de não nos prendermos ao que dizemos apenas em sala de aula por determinação dos programas curriculares. Uma carga horária restrita e temos que cumprir essa carga horária. Os meus alunos de Direito Constitucional penaram com isso, pelo cumprimento dessa carga horária que exige às vezes que nos encaminhemos para depois do limite da hora de encerramento das aulas, mas ali nós discutimos apenas o direito positivo sem grandes reflexões. Esse seminário tem a importância fundamental de nos fazer dar conta da conquista brasileira que foi a Constituição de 88, com todos os seus defeitos, em que pesem todos os argumentos apresentados, os fatores reais de poder que foram de forma tão exuberante expostos aqui pelo ministro de Estado que abriu a conferência, revelados por ele, numa excepcional lição de política. Sem embargo de tudo isso, obteve-se o que se podia obter. Que a Constituição tem falhas, até redacionais, não tenho a menor dúvida. Que a Constituição não é o que poderia ser, não tenho a menor dúvida. Mas ela foi o resultado do possível naquele momento histórico. E é preciso conservá-la. Ela representa uma das maiores conquistas da história imperial e republicana brasileira, o maior diploma normativo que nós temos na nossa estrutura do ordenamento jurídico e representa, acima de tudo, a identidade do Brasil. A Constituição da República de 88 tem muito mais a ensinar ao mundo do que a aprender. A Constituição de 88, portanto, espero que permaneça sendo, eu espero que essa Constituição nos seja a Constituição definitiva. É e sempre será, portanto, a Constituição da esperança do Brasil. Foi a Carta Cidadã, foi a Carta Municipalista, foi a Carta da Democracia, foi a Carta do Brado pela redemocratização, foi a carta que emocionou toda a sociedade brasileira no final da década de 80. Foi um tanto aviltada durante todos esses anos, com algumas emendas constitucionais descaracterizadoras, sobretudo do seu
ethos econômico. Mas ainda assim, no regime das suas cláusulas pétreas, permaneceu sendo o que há de melhor no nosso ordenamento jurídico. E, portanto, este seminário se destina a isso, a valorizar essa verdadeira bandeira que a sociedade brasileira tem, que é a Constituição de 1988. Professor Vanir, qual será a sanção que eu receberei? Eu quero pelo menos contar aqui com um testemunho do auditório. Certamente vai ser instaurado algum inquérito administrativo disciplinar. Mas eu disse que eu não tinha juízo. Eu avisei previamente. Professor Arair, eu agradeço muito a senhora pela presença e pela oportunidade que me deu de falar ao seu lado. Para mim, em particular, devo confessar isso ao auditório, é um momento de júbilo, de muito prazer ter tido a oportunidade de sucedê-la no magistério de Direito Constitucional nessa casa, que enobreceria qualquer professor, e de agora, simbolicamente, estar a seu lado neste ato participante do seminário dos 20 anos da Constituição. Senhores, caros colegas, terminou. Muito obrigado. Enquanto vocês encaminham a pergunta à mesa, o professor Val vai usar a palavra um instante. Então depois o senhor faz o microfone a pergunta. Eu queria agradecer aos dois palestrantes de hoje, a professora Maria Arair e ao professor Gustavo Sampaio. E vocês sabem que me conhecem que eu sempre destaco questões de caráter pedagógico, questões que têm a ver com a formação. Eu acho que aqueles que permaneceram, que tiveram a paciência e a inteligência de permanecer, aproveitaram muitíssimo as duas falas. A primeira fala porque reflete a relevância de uma pesquisadora, de uma pessoa que permanentemente tem se dedicado ao estudo das instituições e que ela tem mostrado para vocês a relevância de fazer pesquisa empírica, de fazer as entrevistas, de ir ao encontro das informações, de fazer uma adequada interpretação nesse convívio direto com a informação, e eu acho que isso é central na formação de vocês. E depois eu acho que vou refletir a meus colegas num elogio público, por isso que eu pedi que fosse aplaudido de pé, a um exemplo de aula de direito que foi proferida pelo professor Gustavo Sampaio. O que a gente quer de vocês é que vocês tenham esse exemplo. O que hoje aconteceu aqui nessa sala, é um momento importante para que vocês consigam se refletir num espelho de uma pessoa que colocou uma aula que contém alguns elementos básicos, uma adequada e aprofundada contextualização histórico-política, um conhecimento do direito dogmático, da técnica jurídica absolutamente depurada, um conhecimento teórico e conceitual que permite uma argumentação com uma clareza ímpar. Técnicas de direito comparado que permitem ver como ele tem um conhecimento não só no Brasil, mas no contexto internacional e até regional. E, sobretudo, uma oratória que é absolutamente impecável, uma oratória que tem uma eloquência, né, e uma clareza que surpreende, que dá brilhantismo a qualquer fala que você tenha, Gustavo. Mas o mais importante de tudo isso é o agudo critério e análise crítica que faz o professor Gustavo Sampaio e que permite fechar com chave de ouro uma aula de direito magnífica e magistral. Senhores, estamos de parabéns. Nós temos um excelente professor de direito na figura de Gustavo Sampaio. Olha o que eu sou obrigado. Vejam bem, eu não ia revelar isso porque não estava diretamente relacionado ao tema da palestra, mas porque o nosso empenho. Vejam como o professor Eduardo Val fala das coisas referentes à faculdade com muita paixão. O porquê do nosso empenho pela instituição, o que nos faz ficar aqui manhã, tarde e noite, como eu tenho ficado nessa semana inteira, e com muito prazer, sem reclamar em absoluto. Em absoluto. Eu me submeti aqui na Faculdade de Direito da UF ao concurso público em 2006. Muitos nem estavam aqui ainda na faculdade. Eu não conhecia a Faculdade de Direito, eu nunca havia estado aqui, poucas vezes tinha vindo a Niterói.
E numa das primeiras sessões do concurso, eu me deparei com o professor presidente da banca examinadora do meu concurso público. Não o conhecia, não sabia de quem se tratava, e o concurso fora um concurso com muitos candidatos. À época eram 35 inscritos. E eu estava praticamente a considerar, como qualquer candidato, sempre em qualquer concurso público, é da nossa natureza, a impossibilidade de ser aprovado, diante de tantos candidatos, porque serei eu o agraciado. E uma certa preocupação, senhores, devo revelar, com a seriedade do certame, porque existe sempre essa preocupação em todo concurso público. Houve a primeira fase do exame, dos 35 candidatos, foram 6 aprovados para a prova oral. Claro, eu fui um deles e comecei a acreditar na seriedade do concurso. Puxa, se eu sou formado na UERJ, bacharel pela UERJ, mestre pela UERJ, à época já doutorando pela UERJ, estou aqui na prova oral, nunca vim à Faculdade de Direito da UF na vida, nunca havia estado aqui. Esse concurso público é um concurso público presidido por alguém da mais absoluta seriedade. Dizem, e os provérbios populares têm mais força do que os comandos constitucionais. É bem verdade. Dizem que a primeira impressão é a que fica. Naquele concurso público, eu tive a melhor impressão da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Revelei isso à turma da Tatiana, que foi minha primeira turma aqui na faculdade, como eu era grato à Universidade Federal Fluminense pela seriedade do processo seletivo pelo qual eu havia passado. Tive a honra, ao lado de pessoas preparadas, de ser aprovado para aquela única vaga disponibilizada no edital. E verifiquei que não há nada mais importante no espaço público, não há nada, absolutamente nada mais importante na administração pública do que a correção, a honestidade, a seriedade, o comprometimento público. O presidente dessa banca examinadora era o professor Eduardo Val. Ele foi, portanto, diretor dos trabalhos e depois eu o conheci. Em pouquíssimo tempo dele me tornei um grande amigo, assim posso considerar. Conheci no professor Eduardo Val a pessoa de um grande professor, o que é provado aí nos corredores da faculdade pelo bem-querer dos seus alunos. É difícil ver o professor Eduardo Val sair de sala de aula sem o acompanhamento de uma comitiva de alunos que o querem bem, que querem abordá-lo, com ele conversar. Por quê? Porque o professor Val tem espírito acadêmico, amor pela academia e eleva à máxima potência a função que exerce. E é esse comprometimento que nos torna extremamente realizados. Portanto, eu tomo, evidentemente, as palavras do professor Eduardo Val como um elogio, que eu acho até que não mereço, um elogio incondicional, mas, acima de tudo, a manifestação de um amigo que eu fiz em pouquíssimo tempo, como amigos que a gente leva 20, 30 anos para fazer na vida. E a primeira impressão veio, foi a melhor, a primeira impressão ficou. É essa a razão pela qual nós nos dedicamos tanto à Faculdade de Direito da UF e nos sentimos tão realizados com o êxito de um evento como esse. Portanto, isso é um momento de apogeu, é um momento de clímax para todos nós. Obrigado, professor, pelas palavras. As perguntas ainda não chegaram. Sim. Por favor. O senhor quer fazer a pergunta no microfone? É porque aí não vai gravar. Não faça. Não, pode fazer ela, então vai.
O professor Vanir sugere que eu responda também a segunda pergunta em conjunto com a sua, feita pelo monitor Adriano de Souza, brilhante monitor de Direito Constitucional da faculdade. Dessa vez eu vou obedecer, porque eu já desobedeci demais hoje. Vou ler a questão. Boa noite. Gostaria de saber sobre os impactos políticos na escalada do poder do Supremo Tribunal Federal, como última instância em sentido lato, dos debates políticos da sociedade, exercido através do controle de constitucionalidade, além dos efeitos oriundos dessa crise de legitimidade. Adriano Souza, nosso monitor de Direito Constitucional, brilhante aluno, de quem tiver a honra de ser professor. Vamos responder em conjunto. O professor Vanir me disse agora que eu tenho mais 2 horas, né, professor, para a resposta? Vejam bem, essa contextualização foi feita. Que há, de fato, uma mudança visceral no que aconteceu antes de 88, o que aconteceu hoje, não tenha dúvida. Você se referiu à Constituição de 1891, eu não posso comparar os graus de efetividade. A Constituição de 1891, no que se refere sobretudo ao controle de constitucionalidade e também a outras instituições, foi uma Constituição de baixíssimo grau de efetividade. Eu não posso comparar a Carta de 88. A Carta de 88, por exemplo, em relação ao emprego da ação direta de inconstitucionalidade, foi de absoluto êxito. Muitos até dizem que ela foi usada em demasia, na medida em que as maiorias parlamentares se fazem e às vezes elas se perpetuam. Nós temos problemas aqui no Brasil de composição política. Um Senado conservador, uma Câmara que tem uma tendência um pouco menos conservadora, eu não vou dizer progressista, e uma presidência que às vezes vem da esquerda, como aconteceu com a presidência atual. Então essa tensão entre poderes acaba se escorando no controle de constitucionalidade como mecanismo hábil a permitir a contenção dos excessos praticados pelas maiorias parlamentares. E isso é que serviu como alimento eficaz à propositura de tantas ações de inconstitucionalidade. Veja você, pode propor ação de inconstitucionalidade partido político com representação no Congresso. Foi isso que foi dito. Às vezes um partido minoritário não aprova um projeto de lei. E também, portanto, sua resistência é mais uma resistência de tribuna do que efetivamente ligada ao resultado. Mas esse partido político pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade, porque ele tem um representante que seja no Congresso Nacional. Um deputado ou um senador. Basta um deputado ou um senador e ele já pode propor a ação direta. Então isso levou ao Supremo Tribunal Federal um poder institucional de controle sobre as maiorias parlamentares, como forma de criar uma nova composição política na própria vida do Estado brasileiro. E por esse motivo, aqui vinculando um pouco ao questionamento do Adriano, por esse motivo eu digo que um dos principais elementos das nossas preocupações, que eu elogiei muito a Constituição, mas ela não é perfeita. Um dos principais elementos da nossa preocupação no processo constituinte derivado tem que ser o da rediscussão da legitimidade democrática do Supremo Tribunal Federal. Porque eu vim contando história aqui hoje e falando da agregação de institutos. E o Supremo Tribunal só recebendo novos poderes. Um que eu não mencionei, porque não dizia direta relação com controle, a súmula vinculante, que hoje está posta ao Supremo Tribunal Federal. A quantidade de poder é dezenas de vezes maior do que era sob a vigência da Carta da República Velha. E é preciso, portanto, que o Supremo Tribunal Federal seja redimensionado, não na sua composição, mas na forma de acesso. Eu, a bem da verdade, não tenho solução. Não acho que a eleição seria a solução. Nem nos Estados Unidos foi em relação à Suprema Corte, porque o tribunal se presume imparcial. E um tribunal eleito não tem como ser um tribunal imparcial nem na presunção. Mas algum sistema evoluído tem que haver. Nem que seja apreciação da Câmara dos Deputados, referendo popular à composição do Supremo Tribunal, defesa de tese perante uma banca nacional de juristas eméritos para formar um juízo de delibação, de acesso ao Supremo Tribunal. Tudo isso tem que ser reunido. Ah, professor, mas se fizer isso, levaremos anos para nomear um ministro supremo, que seja.
mas é a corte mais importante da República e possivelmente o órgão mais importante da República. De tal maneira que é preciso pensar muito o Supremo Tribunal. Não ele retirar poderes, pelo contrário, acho que do jeito que está bom. Não precisa ir além, não. Não precisa ir além. Do jeito que está, já está suficiente. Mas é preciso rediscutir a legitimação democrática da jurisdição constitucional. Porque perdão, o Supremo Tribunal exerce uma atividade de controle da manifestação de 594 parlamentares eleitos entre deputados e senadores e de uma sanção de um presidente da República majoritariamente eleito pelo Brasil inteiro. Então é claro que o poder legado a esses 11 ministros não eleitos deve ser um poder repensado e redimensionado. Pode dar, professor. Também eu queria dizer que esse poder que o Supremo está exercendo, em parte, é por causa do próprio funcionamento do Congresso Nacional, com as medidas provisórias, que muitas vezes o Supremo está legislando porque a Câmara nem o Senado não o fazem. Por causa da fechamento de pauta, da agenda, né, da votação, por causa das medidas provisórias. E o perigo, eu estou achando muito, além da legitimidade democrática, é para ele não ir muito adiante, porque tem os contrastes, né? De um lado, você tem um avanço, por exemplo, de democracia participativa. De outro, quando eu falei na legislação eleitoral, que eu também não falei, porque não era meu tema, mas por exemplo, tem alguns dispositivos que estão provocando uma oligarquização dos eleitos no Brasil. Essa história de mulher poder se candidatar, marido, mulher, filha, e vai por aí pela frente. Você vê em determinados municípios e vai se espalhando. Grupos de municípios que a pessoa tem influência numa determinada região, eu vejo muito isso. Eu, quando dava eleitoral aqui, os meninos logo no começo já fizeram trabalho, mostravam como era. O cara se elege prefeito, aí se candidata a mulher deputada estadual, aí depois na outra eleição já vai para não sei para quê, fica toda a família. Quer dizer, o Supremo, por definição legal, já é um órgão de cúpula oligarquizado e não democrático, vamos dizer, né? Aí você tem uma Câmara também que está ficando assim, afinal de contas, qual é a democracia que a gente vai ter? Né? Quer dizer, mas isso não deixa de ser da própria jogo da dialética. É um contraponto a essa abertura democrática. Pode ser interpretada assim, eu acho. Eu acho que foram as considerações que tinha a fazer. Se alguém tiver mais algum interesse em fazer outro questionamento, ou então podemos conversar depois também, fora daqui. Boa noite a todos, eu estou um pouco rouca. A minha pergunta é mais voltada para a professora Maria Araí, mas não posso deixar de olhar para o professor Val, com quem eu muito aprendi, né? Sobre direitos humanos, a gente conversou bastante. Eu fico entusiasmada com os avanços que a gente tem visto, né? Nos últimos tempos. Eu sou uma pessoa nova, mas vejo que muita coisa melhora doutrinariamente, na parte jurisprudencial, né? Depois da Constituição, nós tivemos vários avanços. Por exemplo, nós tivemos a constitucionalização do direito civil, né, por parte da doutrina, da própria jurisprudência. Mas uma coisa me chama a atenção e me preocupa. Por exemplo, a cidade de Niterói, que é a terceira cidade em direitos humanos, né, na cidade de Niterói, no começo da década, havia cerca de 33% da população que era considerada analfabeta funcional. Isso tem origem numa cultura já, num vício, né, administrativo, que creio está melhorando. Torço para que esteja melhorando. E um problema que eu vejo é que a gente tem uma Constituição que é chamada de Constituição Cidadã, mas a gente tem uma cultura arraigada de cidadania, né? A gente espera a providência estatal. E a senhora falou da questão da denúncia por parte dos populares, das associações, e eu havia lido há um tempo que, embora houvesse havido esse avanço nesse sentido, pouco era feito nesse sentido. As associações, elas pouco representavam, pouco denunciavam. Então, eu queria saber se houve alguma melhora nesse sentido e o que falta para que isso se consolide, para que essa Constituição Cidadã seja aliada a um pensamento menos estadista, cidadania.
aí o antropólogo já saiu, podia até me dar mais uma ajuda. Mas é um problema de cultura política. Para eu lhe dizer, você disse que poucos avanços, mas os próprios avanços que ocorreram, a gente quando está fazendo a pesquisa, para mim é fundamental, porque a gente vai sabendo das coisas, vamos vendo os próprios regressos. Por exemplo, a nossa Constituição, no âmbito das agências reguladoras, só porque o que eu estudo, para você ver como está havendo um regresso. Agora eu fui examinar uma tese na Unifor, lá em Fortaleza, Universidade de Fortaleza, uma tese de mestrado, e estão mudando a sistemática lá fazia mediação, era em torno da mediação. Então, lá mesmo, a pessoa no Ceará, da agência lá, da ARCE, que é a agência reguladora dos serviços públicos lá, recebia os pleitos, as coisas, e promovia a mediação, tudo ali. Agora já estão exigindo que tudo seja centralizado na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Quer dizer, aí eu dizendo, olha, a gente tem que abrir o olho, porque o pouco que a gente conseguiu, se não tiver cuidado, até essa questão de cidadania, a gente vai perdendo. É o caso que eu te falei, se vier o marco regulatório, a ouvidoria vai ficar para nada. A gente também tem que se lembrar que é o problema mesmo do cidadão ter o Habermas chama isso uma competência comunicativa, quer dizer, e é difícil, como você disse, que tem analfabetos funcionais e muito aí tudo, né? Mas eu não acredito também muito nessa história do analfabeto, ele pode até ser, mas a pessoa, vamos dizer assim, o homem do povo, ele também tem bom senso. É lógico, se ele for melhor bem informado e tudo, a gente tem que fazer por isso. Então, a gente já conseguiu muita coisa nessa Constituição, mas, por exemplo, tem tanto conselho, tanta coisa. Eu já li um trabalho que diz que a maior dificuldade é de gente para ir para esses conselhos representar o povo, o cidadão. Às vezes vão as mesmas pessoas, porque não tem pessoas disponíveis para fazer essa representação, entendeu? Mas eu acho isso que não impede você que está começando, está no curso de Direito e tudo, não impede de você ter os seus valores. Que esses valores sejam valores democráticos, para você poder sentindo assim o cheiro. Eu, por exemplo, de tanto eu falar em Estado Democrático de Direito, meus filhos, meu marido até brinco, e Estado Democrático de Direito lá em casa está um termo assim como eu estava falando do controle externo, meio banalizado, tanto que eu falo. Mas a gente precisa exatamente ver aquilo que vai surgindo, para você não perder aquilo que o Val disse, a capacidade crítica, e você ver o que é que está por trás daquilo, desvendar uma realidade e tomar precaução com isso. Por exemplo, controle concentrado não existia no país, os controles, o controle externo não era aplicado. Isso não era aplicado, não era nem, porque ninguém tinha interesse, vamos dizer, de aplicar. Por que é que uma classe que está dominando, uma elite que está dominando, vai querer se fiscalizar a si própria? O que era muito bem fiscalizado era o sistema de aposentadoria, negócio de funcionário, por mais licitação. Quer dizer, vocês abrindo aquele site sobre corrupção na internet, vocês veem lá como é essa história das licitações no Brasil, mera farsa. O Eli Lopes Meirelles diz no livro dele, Direito Administrativo, que nunca, olha, nós juristas, nunca no Brasil se levou a sério o processo licitatório. Isso é por acaso? Não é, minha filha. Então, o que a gente tem que mudar no Brasil é a cultura política, e o que não é fácil, que leva anos. Por isso que eu discordei uma vez num seminário da PUC, que um procurador do trabalho disse que nós já estamos vivendo a democracia. Aí eu disse, olha, nós estamos num processo, e temos que estar muito atentos, porque senão, o pouco que se conseguiu é aquilo que você falou, Gustavo, pendular. Aí vem o outro pêndulo que vai para o outro lado. Não sei se eu respondi. Mais alguma pergunta?
Bem, e não havendo mais perguntas, agradeço aos palestrantes e a todos os presentes, dando por encerrada os trabalhos de hoje. Muito boa noite.